Olá, essa é mais uma aula sobre o fim do bloco soviético e a nova ordem mundial, tá? Essa é a nossa aula 2. Então, nessa aula 2, nós vamos verificar um pouco do processo que levou ao fim do bloco soviético. Praticamente, nós temos aí um contexto de russificação, tá? Desestalinização e a crise soviética dos anos de 1980. Vamos lá? Vamos falar do governo, né, que se estabilizou a partir de Joseph Stalin. Para a gente poder entender melhor, esse período de Joseph Stalin vai de 1924 até 1953, tá certo? É o período da ditadura stalinista. Ele assumiu após a morte de Lenin, tá? Vai colocar na Rússia uma política, né, que é de russificação, tá? Tornou obrigatório o ensino da língua russa. Vocês viram lá que teve aí, nós vimos aí nesse contexto, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Praticamente aconteceu com a NEP, né, a aproximação dessas repúblicas. E a partir desse momento, você tem aí um contexto de homogeneizar, tá certo? A língua russa diante desse contexto, tá? Que vai alegando um pouco, né, a questão da nacionalidade dos outros a segundo plano e ampliando o contexto mais forte e coeso da Rússia como potência. Com a morte do ditador, né, Joseph Stalin, a gente vai proceder a um momento bem importante na Rússia. Veja, nós começamos até 57, não é isso? Até 53, aliás. A União Soviética agora vai ser comandada por Nikita Khrushchev e depois, posteriormente, por Leonid Brezhnev. Nikita Khrushchev, ele vai ficar de 53, 1953, tá? Até 1964. E vai tomar uma série de medidas. Primeiramente, ele vai usar uma forma de desestalinização, ou seja, aquele período que foi governado por Stalin vai ser depurado, tá? Vai liberar presos políticos, né? Vai diminuir a censura à imprensa e vai desativar vários campos de trabalhos forçados, tá? Os gulags. Você já percebeu que essas mudanças vão ser muito importantes para a União Soviética, né? A partir desse momento que tem essas novas políticas governamentais. Na década de 50 e 60, você percebeu que havia uma insatisfação, tá? Com a questão econômica, né? Principalmente no campo da indústria pesada. Esse período que nós vivenciamos também é um período de Guerra Fria, ok? E o que nós observamos nesse contexto aí são os fatores, as tomadas de decisões, tá? Que levaram a essa crise. Você tem entre elas aí o gasto crescente com as Forças Armadas, tá? Que seria a corrida armamentista. Estados Unidos versus União Soviética. Você tem uma defasagem tecnológica entre os dois blocos, o capitalista e o comunista. O bloco comunista e o bloco capitalista. Sobretudo no campo da microeletrônica, da biotecnologia, da química e falta investimentos em tecnologia. Porque a União Soviética ela vinha perdendo espaço para os Estados Unidos, para o Japão e para a Alemanha, ok? E isso é um fator importante também para essa crise que vai se estabelecer na União Soviética. Dentro do contexto dessa crise também, a gente não pode deixar de falar na baixa produtividade, né, que vai acontecer, agrícola e industrial, tá? Na corrupção dentro da burocracia soviética, do Partido Comunista, ok? Aquela questão da ditadura, a concentração das decisões, né? Tomada de decisões, e a carestia, o aumento do desemprego. Essas coisas vão tomando uma forma volumosa, tá? Vem um contexto, aspecto moral, a questão do conceito desse socialismo, que de certa forma há uma concentração, sem contar que nós temos aí, dentro dessa guerra
essa tecnológica e tudo mais entre as duas potências, você tem também a questão da espionagem, tá? E nós temos aí aumentou o consumo de bebidas alcoólicas entre mulheres e homens, e um aumento também no crime organizado e no seu raio de ação dentro da União Soviética.